Oi gente, tudo bom? A gente terminou de gravar o tour aqui pelo apartamento, mas uma coisa também que a gente tava devendo era um tour meio que das automações aqui de casa, né? Isso. E aí, quem fez tudo foi essa pessoa aqui, não foi eu. E eu também não sei muito como funciona, então a gente vai aproveitar e vai gravar logo hoje, né? Esse outro vídeo mostrando as coisas que a gente fez aqui em casa. E, enfim, Matheus vai dar algumas ideias, eu acho, contar um pouquinho sobre os processos, né? Porque vocês pediram bastante e eu sei que a gente demorou, mas pra organizar essas coisas demora bastante. Pra organizar os fios que vocês acharam legal, pra fazer as automações demora, porque você tem que fazer tudo praticamente do zero, né? Mas é isso, agora vou passar a palavra para esse senhor aqui, que vai contar para vocês como é que foi esse processo e as coisas que a gente tem de automatização aqui na nossa casa. Então, tudo da casa eu acho que começa por aqui. Esse mondrongo de equipamentos aqui, eu carinhosamente apelidei de O Cérebro. Então, basicamente é uma série de equipamentos aqui eletrônicos e, além de várias coisas, eles servem para controlar vários dispositivos aqui da casa e é meio que a inteligência de várias automações que eu criei aqui da casa. Então é isso, o cérebro. Eu tenho esse monitor aqui que basicamente ele fica monitorando algumas coisas, incluindo tipo o desempenho do cérebro, se ele tá muito cansado, se ele não tá. Ele mostra algumas informações da casa, como temperatura, umidade e tal, e ele fica mudando as telas, e aí enquanto eu tô trabalhando aqui eu monitoro ele pra ver como é que tá andando as coisas da casa, se tiver alguma coisa errada ele avisa aí pra mim também, e etc. Então, uma das coisas que eu tenho pavor é fio jogado pela casa, fio no chão, fio pulando em cima das mesas e tal. Então na outra casa vocês viram que eu passei a fiação de quase todas as coisas, ou escondida por trás das mesas, ou com canaletas em cima do rodapé, e aí aqui nessa casa eu fiz a mesma coisa. Então tem pouquíssimos fios realmente que estão aparentes, e o que eu pude eu embuti assim, né, com essas canaletas, comprei elas e passei pela casa inteira. E aí eu cortei elas sob medida, né, tipo, comprei elas em tamanho grande, em 3 metros, e aí eu saí medindo todas as paredes e comprei as emendazinhas e tal, e coloquei elas na parede com preguinhos bem pequenininhos, porque aí quando sair da casa é só tampar esses buracos que vão ser mínimos, assim. Ó, o que ele tá falando é exatamente isso aqui, ó, ele foi colocando, tem esse rodapézinho, e ele foi fazendo as camadas com as canaletas, ali na quinazinha ele colocou esse bracinho pra fechar a emenda, e aí foi fazendo por toda essa parte aqui. Então a gente tem canaleta aqui no escritório e também em outros cômodos da casa. Aqui nas estações de trabalho a gente tem essas lâmpadas aqui em cima dos teclados, porque como a gente gosta de usar a luz amarela e meio baixinha, aí fica mais confortável para poder você enxergar o teclado e enxergar a sua estação de trabalho. Então essas luzes daqui você consegue trocar elas entre branco e amarelo, que chama de temperatura de cor, e a intensidade delas. Então elas têm um controle remotozinho, a gente pode ligar, desligar. Aí a luz vem daqui e aí basicamente com o botão a gente consegue deixar ela mais forte, mais fraca, ou mais azulada, ou mais amarelada, dependendo do conforto, como você quiser. Uma outra coisa que a gente fez também aqui foi fazer com que essas luzes liguem automaticamente de acordo com a quantidade de luz que está entrando dentro do escritório. Então o que acontece é que quando chega amanhã, quando ele percebe que tem alguém aqui dentro do escritório, tem um sensor de presença bem ali no cantinho, ele consegue enxergar se tem alguém aqui dentro e quanto de luz está vindo de fora. Então o que acontece é que nos dias que estão mais escuros, ele automaticamente liga essas luzes aqui pra gente trabalhar no horário certo. Então quando chega numa quantidade de luz que começa a ser difícil de você enxergar, ele vai e acende as luzes automaticamente aqui em cima das duas mesas. Em cada uma dos cômodos que a gente tem aqui, incluindo na entrada da casa, a gente tem esses controles remotos para poder controlar as luzes da casa como um todo, né? E aí os controles remotos eles têm 4 botões, a gente consegue programar o que cada um desses botões faz, né? Aí esse daqui da frente da casa, por exemplo, o botão de cima e o de baixo eles ligam e desligam aqui o corredor, mas se a gente apertar e segurar eles ligam e desligam a iluminação da casa inteira. Então é muito prático quando a gente tá saindo de casa, a gente simplesmente aperta e segura aqui o botão de desligar e ele sai apagando tudo. Ele apaga a televisão, ele apaga as luzes, ele apaga os monitores da gente, ele desliga a casa inteira, sem a gente ter que ir em cada um dos cômodos e sair apagando individualmente essas luzes. E da mesma forma, quando a gente chega também, a gente só aperta, segura aqui e ele sai ligando a casa inteira. E aí da mesma forma, a gente entra e já vai estar tipo a sala, o escritório, a casa toda ligada com um toque num botão só. Aqui na entrada, a gente não tinha energia e eu precisava de energia para poder ligar. A gente tem uma em cada cômodo porque a gente usa para controle de voz, para várias coisas aqui. E aí o que acontecia é que essa parte daqui não tinha tomada e a única tomada, o único ponto de energia daqui era a lâmpada aqui no teto. Puxei com a canaleta, a fiação, descendo para cá, e aí aqui dentro dessa caixa eu tenho uma extensão que tá ligada lá naquela lâmpada, onde eu tenho tanto essa Alexa
essa daqui ligada, quanto a fita LED que tá iluminando ali em cima da prateleira. Aí elas estão todas ligadas e com a fiação embutida aqui, se você realmente não prestar atenção, não dá pra perceber. As medinhas de cabeceira da gente daqui, a gente tem algumas coisas distintas. A gente tem essas daqui, que elas ficam passando a foto da gente, e a gente usa também pra tanto escutar música quanto pra dar comandos de voz pra ela fazerem coisas pela casa. A gente tem esse carregador aqui, que ele é sem fio, tanto pro celular quanto para o relógio. Então basta a gente colocar o celular aqui e aí ele começa a carregar. Coisa legal desses carregadores é que eu programei eles pra eles informarem lá o cérebro quando o celular tá carregando. Então a gente sabe quando tem alguém aqui na cama e o celular tá carregando, e a casa meio que reage a essas coisas automaticamente. A gente tem esse carregador aqui, que é um carregador com várias USB, né, pra quando a gente quiser plugar alguma coisa à noite que não seja o celular. Lâmpada aqui embaixo da mesinha de cabeceira, que são aquelas lâmpadas que mudam de cor também. E os controles remotos aqui laterais. Então esses controles remotos a gente usa tanto para controlar as luzes do quarto, quanto para controlar a luz da casa inteira. Então eles saem, eles soltam aqui, né, da parede. Tem um aqui e um do lado de lá, do lado dela. E aí da mesma forma que o controle lá da frente da casa, quando a gente aperta e segura aqui, ele desliga a luz da casa inteira. Então na hora de dormir a gente tá deitado, a gente aperta e segura no botão, ele apaga a casa toda. Aqui embaixo da cama a gente tem esse sensor de presença, fiação que eu passei também aqui embutida, né, as canaletinhas e tal. E esse sensor de presença, o que ele faz é, ele à noite, quando a gente acorda pra ir no banheiro, ele detecta que alguém, um pé, né, tipo saiu daqui da cama e encostou, e ele liga essa luz aqui bem baixinha. E aí a gente consegue enxergar sem precisar ligar a luz do quarto como um todo. A penteadeira dela, aqui também é um controlezinho sem fio, então é só um botãozinho, ele não tem fio, e aí a gente consegue tanto ligar quanto desligar ele. E aí ele tem um imãzinho, e a gente cola ele aqui, e ele liga e desliga a penteadeira. Como essas luzes elas também são automatizadas, o que acontece é que se a gente esquecer essas luzes ligadas, a gente estiver saindo de casa, só aperta aquele botão lá, ele apaga essas daqui junto também, é a mesma coisa do lado da cama. Uma outra coisa que a gente consegue fazer com esses controles é trocar as chama de cenas. Então as luzes elas conseguem trocar de cor e intensidade, e aí de acordo com o momento que a gente tá do dia ou da noite e tal, elas acendem ou apagam em cores diferentes e intensidades diferentes. E aí da cama da gente, a gente consegue trocar isso só celular, né? Apertando um botão ou um celular. Então tipo, ele troca de cor, as luzes dali que estão em cima do guarda-roupa, as laterais aqui, e o modo noturno, a luz fica bem baixinha, só em cima do guarda-roupa e também embaixo das mesinhas de cabeceira. Então na hora de deitar, relaxar, ler um livro, e aí depois na hora de dormir é só apagar de vez. Como eu falei, a gente tem alguns sensores aqui pela casa. Então, alguns dos sensores que a gente tem são esses aqui na porta. Todas as portas daqui de casa tem. E aí, o que esse sensor faz, ele indica basicamente se a porta está aberta ou fechada. E com isso a gente consegue fazer coisas que consigam reagir a esses estados. Então, quando a porta está fechada ou quando a porta está aberta, faça determinada coisa. Pronto, um outro sensor que a gente tem aqui em casa é sensor de temperatura e umidade. Eles ficam geralmente escondidinhos em cima do guarda-roupa ou embaixo da cama e tal. E aí, para que a gente usa eles? Aqui no quarto, por exemplo, a gente usa para controlar o nosso umidificador. Para que a gente usa o sensor de temperatura e umidade? Porque no inverno, quando a gente liga o aquecedor da casa, a casa fica muito seca. Então você precisa ter um umidificador tal para ser meu nariz mesmo super sangra, tal, como na minha baixa, começa a sangrar, pingar, se a casa estiver muito seca. Então a gente tem os umidificadores, um aqui e um no escritório, que ficam ligados quando o aquecedor da casa está ligado para poder manter a umidade num nível que seja ok para as vias respiratórias. Só que acontece, pouca umidade é ruim, mas muita umidade também é péssimo. Dá mofo, a tinta da parede começa a ficar fofa, a cair e tal, é horrível. Então a gente usa aquele sensor e aí ele basicamente indica a umidade do quarto, e a umidade ideal ela é entre 40 a 55, 60 no máximo. Nosso umidificador, eu programei aquele sensor para quando a umidade chegar em 55%, ele desligar o umidificador automaticamente, e quando a umidade baixar de 40%, ele vai e liga sozinho. Aí dessa forma a gente consegue manter a umidade da casa sempre num nível que tá agradável, sem estar se coçando, sangrando, mas também sem deixar a casa mofar. Ele não é conectado com aquele pequenininho não, né? O pequenininho ele tá conectado lá nos computadores, no cérebro, mas esse aqui é só uma indicação visual mesmo, só pra gente olhar e saber o número que tá, porque aquele pequenininho não mostra o número. O modelo que a gente usa é esse venta aqui, é muito bom, então essa partezinha aqui sai, né, ele tem só essas gradezinhas. Ele tem dentro um ventilador, então o que a gente faz é conectar ele numa fonte de energia e fazer a manutenção dele com a água, né, então ele consegue deixar o ambiente bem mais agradável e menos seco. Ele tem 3 velocidades e aí basicamente a gente deixa no mais baixinho mesmo, né? No 2. No 2.
E aí o que faz o umidificador da gente ligar e desligar é basicamente essa tomada inteligente. A gente tem várias espalhadas pela casa e tudo que ela faz é só ligar e desligar uma tomada. Então, por exemplo, quando a umidade atinge o valor que a gente quer, que é até 55%, o cérebro vai lá e manda um comando. Essas tomadas a gente também usa elas no verão, a gente deixa os ventiladores, a gente tem dois ventiladores pequenininhos que ficam ligados nelas também. E aí, como eu falei pra vocês, eu consigo ver se o celular tá carregando ou não. Então a gente deixa o ventilador ligado durante a noite e o celular carregando. E aí quando a gente tira o celular do carregador de manhã, que significa que a gente acordou, a tomadinha vai lá, dispara e ela desliga o ventilador da gente automaticamente. A gente só levanta e vai trabalhar. Como a Holanda é um país que tem um clima bem peculiar com relação ao vento, uma automação bem interessante que Matheus conseguiu colocar aqui em casa é para quando a gente acordar, a gente receber no nosso celular uma notificação que avisa se naquele dia específico vai estar ventando muito ou não. E isso nos ajuda a nos preparar para o frio que a gente vai enfrentar na rua. Que aí você sabe que tem que dar um reforço maior nas roupas e na proteção para não passar tanto frio. Isso é muito prático porque você não precisa ficar levantando para ligar e desligar o ventilador, né? Pelo celular mesmo você consegue fazer esse controle, então é muito prático o ventilador, né? Ouvir a voz também, né? A gente pode pedir para nossa amiga ligar ou desligar. Aí você entra aqui no banheiro e o Matheus também colocou um sensorzinho na porta que identifica quando ela abre e quando ela fecha e tem um sensor de presença aqui. Então assim que você abre a porta do banheiro, você já entra no banheiro e a luz já tá acesa. De qualquer forma, a gente também tem um interruptor aqui se você quiser mexer na intensidade, ligar manualmente, se por algum motivo não funcionar, também tem isso aqui. E quando você sai, vou fazer o teste. Tcharam! Você não precisa também desligar porque ela já desliga automaticamente. Tudo isso graças ao sensor que está aqui no banheiro, que também é bem pequenininho, discreto, não é câmera, é sensor. E a esse sensor que ele colocou aqui na porta, que identifica quando abre e quando fecha. Durante o dia, quando a gente abre a porta, ele liga a luz com essa intensidade amarela e tal, porque você vai usar o banheiro. Durante a noite, como a gente sabe, né, ou o cérebro sabe que nossos celulares estão carregando, que a gente tá na cama, a luz tá baixinha, então ele sabe que a gente já tá no quarto querendo dormir, ou até de madrugada mesmo. Quando a gente abre essa porta daqui, ele não liga a luz nessa intensidade. Ele liga ela bem baixinha e num tom vermelho, porque o que acontece é que seus olhos durante a noite, se você liga ele amarelo ou branco, você acaba acordando e despertando. E o vermelho não, ele não é agressivo. Então um vermelho bem baixinho é só o suficiente para você conseguir usar o banheiro durante a madrugada. E tipo, aqui a gente tá usando a luz amarela agora, mas bota a luz branca pra gente ver. Horrível. Quando a gente veio, tipo, aqui fica parecendo, sei lá, banheiro de escritório, banheiro de, sei lá o que, muito branco. Olha só que diferença dá, fica bem mais agradável aos olhos, né? Nesse mesmo esquema do banheiro, a gente também tem o sensor aqui na porta, na despensa. Então, quando você quer entrar, ela acende sozinha. E aí, enquanto você estiver lá dentro, ela vai continuar acesa. E assim que você sai, ela apaga. Viu? Então, outra coisa que a gente fez aqui foi colocar um equipamento que monitora a energia aqui atrás da máquina de lavar. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente coloca a roupa para lavar, vai-se embora fazer outras coisas dentro da casa e esquece que a roupa estava lavando. E aí de repente a roupa termina de lavar, quando vê já tá aqui 3, 4 horas a roupa dentro da máquina lavada e você esqueceu. Então, com esse equipamento que monitora a energia aqui atrás, eu sei quando a máquina de lavar tá trabalhando. E aí assim que ela termina, ela manda uma notificação que chega tanto no celular da gente quanto na televisão. Então, quando a gente tá assistindo televisão, Netflix ou YouTube, a televisão pausa automaticamente, chega uma notificação avisando que a máquina de lavar terminou e ele fica esperando você vir aqui e abrir a porta. Se você não abrir a porta da máquina de lavar, ele vai ficar a cada 15 minutos enviando tanto uma mensagem pro celular da gente, quanto na televisão avisando a máquina de lavar acabou, tire a roupa. Até alguém vir aqui e abrir a porta e de fato remover a roupa, né? Uma outra coisa relativamente comum de se esquecer é porta de geladeira aberta e porta de freezer aberta. Nem sempre a porta tá aberta escancarada a ponto de você conseguir perceber que a porta tá lá e você largou ela aberta. Às vezes fica uma gaveta mal fechada, tá ali só aquele pedacinho aberto. Só que isso é suficiente pra ficar gastando energia e tipo a geladeira ficar perdendo o frio, né? Tipo vai começar a esquentar as coisas. Então a gente também tem um sensor aqui em cima que ele consegue detectar quando a porta tá aberta ou fechada.
E se a porta do freezer ou da geladeira ficarem aberta por 2 minutos, nem lembro, 3 minutos, ele começa a enviar mensagens repetidas pro nosso celular a cada 20 segundos, dizendo a porta do freezer tá aberta ou a porta da geladeira tá aberta, por favor ir lá e fechar. Até você vir aqui e fechar. Isso já salvou a vida da gente várias vezes, né? A gente também tem esse sensor de presença aqui em cima, porque como isso aqui é uma despensa, e aí às vezes a gente tá cozinhando e tem que ficar indo e voltando para poder pegar ingrediente aqui, obviamente a gente não quer que a luz fique aqui ligada gastando energia. Então, se a gente ficar na cozinha, se a luz estiver acesa aqui e durante acho que 1 minuto ou 2 minutos ninguém se movimentar aqui dentro, ele desliga, porque a gente tá cozinhando, mas eventualmente a gente vai trazer o ingrediente, e aí quando a gente entra aqui na despensa, automaticamente a luz acende, porque ele detectou que tem alguém aqui dentro. Agora faz um tempo já que não tem ninguém lá dentro, então a luz acaba apagando eventualmente. O Matheus vai entrar agora para fazer uma simulação de como é que ele funciona. Pronto, aqui nessa estante da gente, a gente tem alguns itens também. A gente tem uma outra daquelas... Como eu falei, tem um em cada cômodo praticamente. E aí que a gente consegue, tem as fotos que ficam passando da gente, a gente consegue dar comandos de voz para ela fazer algumas coisas pela casa também. Tem esse terrário daqui, que eu refiz a fiação dele, para que a gente consiga ligar ele tanto via voz, quanto usando os controles remotos. Então, basicamente, quando a gente tá saindo de casa, a gente consegue apertar o botão dele, e aí, de lá da porta mesmo, ele liga ou desliga automaticamente. E esse controle remoto da gente, que ele também é conectado lá nos computadores, no cérebro. E aí o que acontece é que, como geralmente você tem vários equipamentos, por exemplo, uma soundbar, uma TV, às vezes um home theater, o videogame e tal, você tem 3, 4, 5, 6 controles. Então esse é um controle universal que você programa as ações, então isso aqui foi eu que criei. Então a gente consegue fazer com que ele controle automaticamente. Por exemplo, se eu apertar aqui no botão de canal, ele vai trocar o canal da televisão, mas se eu apertar o botão de volume, ele vai controlar aquela soundbar que a gente tem. Da mesma forma aqui, se eu apertar o botão tipo do Netflix ou do YouTube, ele vai abrir o aplicativo correspondente na televisão. E esse controle ele vem assim, limpo, né? Só a tela. E aí você vai construindo cada uma das ações que você quer e integrando as coisas, porque aí no fim você fica com um controle só, ao invés de ficar com 3 ou 4. Liga um, troca, HDMI 1, HDMI 2, não tá funcionando, pega outro controle, acabou a pilha e aqui é um só e ele é recarregável. Então terminou, a gente só tá lá vendo no sofá, a gente só vem e coloca ele aqui na base e aí ele tá carregando. E aí por último, cada um desses botões eu consigo atribuir funções lá naquele computador para ele fazer qualquer coisa aqui na casa. Então uma das coisas que a gente fez foi usar esse botão da luz aqui para poder, quando chegar no fim do dia, se a gente quiser, a gente aperta ele e aí ele liga as luzes da casa inteira. Só que eu programei esse botão para poder ele controlar as lâmpadas da casa e a gente usa isso bastante também. Eu não gosto de fio largado pela casa, então tem vários dispositivos eletrônicos, como vocês podem ver aqui. Então tudo isso é uma fiarada, né? E aí fica horrível os fios expostos e tal. Então eu comprei essa caixinha de papel mesmo. Eu fiz uns cortes nela para poder passar o fio. E aqui tá o pulo do gato. Então tem uma extensão aqui dentro, né? Várias tomadas, várias coisas. E aí fica escondidinho aqui. Você olha, parece parte da decoração, mas na verdade é só uma casinha pros fios. Em cima das estantes a gente também tem sensor de presença. Então tem esse daqui aqui. Tem um ali do lado da cozinha. E esses sensores eles servem para duas coisas. Número 1 é saber quando tem movimento de gente aqui pela sala ou pela cozinha. Dependendo do horário da noite, eles vão reagir de forma diferente. Então quando a gente está dormindo à noite e a gente vem até aqui a cozinha, o sensor detecta que tem alguém chegando na cozinha ou chegando na sala e ele acende a luz bem baixinha, porque às vezes a gente vem só à noite pegar uma água, ou pegar uma comida, um lanche, uma coisa assim. E ele também serve com uma função dupla como alarme, porque quando a gente não está dentro de casa, ele notifica o celular da gente se detectar algum movimento aqui. Como a gente tem um em cada cômodo, então a gente sabe se a porta foi aberta ou se detectou o movimento e aí tem alguma atividade suspeita dentro de casa. Esse robozinho que a gente tem aqui é o robozinho da Xiaomi, o aspirador. Esse é o S5 Max. E aí ele já tem um aplicativo que tem algumas coisas, você consegue, né, tipo definir lugares, por exemplo, da casa que ele não vai, então alguns cantos aqui que tem, né, fio e tal, ele não encosta e tal. Mas eu cheguei a programar algumas coisas além do que existe no aplicativo por fora, usando os computadores lá, o cérebro. A gente consegue via voz mandar ele para um cômodo específico, então a gente consegue pedir para ele limpar especificamente só a cozinha, só o quarto, porque, por exemplo, a gente acabou de cozinhar e aí a cozinha tá suja. Outra coisa que a gente consegue fazer é, quando ele termina de passar o pano, ele tem esse reservatório com água, porque ele aspira e passa pano, né? E isso aqui precisa ser esvaziado. Então, isso aqui tá cheio de água, e aí o que acontece é que o robô por si só, ele volta pra casinha e ele fica com esse reservatório cheio de água aqui. Então, enquanto ninguém vem aqui e tira esse reservatório e esvazia a água, ele fica mandando mensagem no nosso celular a cada 15 minutos, pedindo pra alguém vir aqui e esvaziar a água dele
E aí uma coisa legal dessa automação que ele conseguiu fazer com o robô é que, tipo, a gente consegue programar os dias do robô, a gente também consegue ativar na hora que a gente quiser. Mas um detalhe importante é que ele avisa quando o robô começa a aspirar, porque pode ter deixado alguma coisa no meio do caminho e aí o robô passar por cima ou ficar preso, sei lá, ser danificado. Então a gente sabe quando ele começa, sabe quando ele tá voltando pra casa, sabe quando ele tá passando o pano também. Então é como se fosse uma forma extra, né, mais cuidadosa da gente acompanhar o que ele tá fazendo meio que em tempo real. E praticamente todas essas automações que o Matheus falou, a gente recebe pelo celular e também pelo relógio. Mesmo se estiver em casa, mesmo se estiver na rua, a gente consegue receber essas notificações através do cérebro, que é quem comanda tudo, e aí a gente consegue acompanhar o que é que tá acontecendo dentro da nossa casa. Going to the target. Aqui a gente recebeu uma notificação avisando que ele começou a fazer a limpeza e ele percebeu que as portas dos quartos estão fechadas, porque a gente tem os sensores. Então ele falou, o robô começou a limpar, por favor abra o quarto escritório. Se as portas já tivessem abertas, ele só teria avisado que o robô começou a limpar. Uma outra coisa que ele faz também é que quando ele começa a limpar, eu programei para ele desligar ou os ventiladores ou os umidificadores que estão ligados, porque, enfim, ele vai lá para perto e a gente também precisa deixar as portas dos quartos abertas para ele limpar, então o umidificador ligado não tá adiantando de nada porque tá indo embora. Então assim que o robô começa a limpar a casa, os umidificadores desligam automaticamente. Uma outra coisa que eu fiz por fora também no robô foi ele detectar quando a lixeira dele tá cheia e ao invés de ele voltar para a base, ele volta para um cantinho dele ali do lado do banheiro, como se fosse um cachorrinho, para esperar a gente limpar ele e esvaziar a lixeira antes dele voltar para a base. Ele aguarda aqui a gente fazer a limpeza. Bom, e aí agora a gente manda ele para casa apertando o botãozinho dele aqui. Charging. Outra coisa que a gente fez também foi essa geladeira aqui, o controle de temperatura dela é meio mole, acho que ela é meio velha, sei lá. E aí toda vez que a gente tava colocando as compras, a gente batia e ele mexia na temperatura da geladeira. E quando a gente percebia, as coisas estavam começando a congelar, tava começando a criar gelo e tal. E aí o que eu fiz foi eu coloquei um sensor de temperatura aqui dentro da geladeira. E aí sempre que a temperatura ela tá ou subindo muito ou descendo muito, a gente recebe uma notificação no celular e aí ele avisa se as coisas estão começando a congelar ou se elas estão começando a ficar quentes. E aí a gente consegue vir ver aqui. E aí o sensor é aquele ali, ó, bem discretozinho ali, escondido. Eu colei ele na porta ali com uma fitinha dupla face bem bobinha, que depois eu consigo arrancar. Então vamos dizer que você tá cozinhando e de repente você lembra que faltou algum ingrediente, que você vai precisar comprar alguma coisa, né, nos próximos dias no mercado. Você também pode solicitar que faça o lembrete para você e coloque esse item na sua lista. Por exemplo, vamos dizer que eu queira colocar ovos. Add eggs. I've put eggs on your shopping list. Can you add milk? I've added milk to your shopping list. Uma outra coisa que a gente fez aqui também foi colocar sensor para detectar vazamento de água embaixo dos lugares que são mais suscetíveis a vazamento. Ou seja, a gente tem um embaixo de cada pia, na pia daqui, na pia do lavabo, um embaixo da máquina de lavar da gente e um embaixo da pia da cozinha. Porque essas coisas, às vezes, sei lá, estouram um cano e tal, quando você vê, o problema já tá feito. Então, se vazar água, chega uma notificação via Telegram, ele envia uma mensagem pra gente avisando que tá vazando água no banheiro. E aí é bom, né? Até se a gente estiver longe de casa e tal, a gente consegue agir antes que o problema se torne uma coisa maior. Inclusive a nossa balança aqui do banheiro, ela também é inteligente. Então como funciona é, você abre o aplicativo dela no celular, e aí você sobe nela, e aí você espera um pouquinho, e aí ela vai medir outras coisas do corpo. E aí pronto, pode ver, ó, tá ali 81.9 na balança e aqui 81.9 no celular. Porém ele dá algumas outras medidas aqui. Então é peso, isso é IMC, gordura corporal, quantidade de água no corpo, massa muscular, massa óssea, exatamente, só no português. Isso aqui é seu metabolismo, né, 2.900 calorias por dia, massa magra, massa gorda, o peso dos ossos, que falou agora, aquela porcentagem, isso aqui é o peso mesmo, isso aqui é a massa muscular. E aí foi tudo agora, ele acabou de medir isso aí,
E você consegue acompanhar também aqui O histórico. o histórico com o tempo de cada uma dessas medidas. Eu sei que muita gente pergunta pra Lisa como fazer alguma coisa similar em casa também e tal, né? Algumas coisas dá pra você fazer com soluções que você compra na loja, então tem alguns produtos que a gente acha em lojas aqui pela Europa, você acha no Brasil também, ou até manda comprar na AliExpress, então são produtos de fato de prateleira que você vai e compra, mas outras coisas de fato não estão disponíveis, assim, não é algo que tá pronto. Então, como eu trabalho com tecnologia, eu acabei eu mesmo criando as coisas, compro um dispositivo de um fabricante, uma coisa de outro fabricante, junto tudo e aí programo eles e configuro aqui no cérebro, né, que é esses equipamentos aqui. E aí, por exemplo, a questão da máquina de lavar, as luzes que acendem nos horários certos, são coisas que de fato eu programei, né, e eu fiz, não é uma coisa que você consegue fazer com um produto que você compra na prateleira. Então é isso, pessoal, acho que mostrei algumas coisas, né, que tinha aqui em casa. Honestamente tem mais coisa do que isso, a gente selecionou algumas coisas só, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, mas eram algumas coisas que o pessoal pedia bastante, né, quando eu via os vídeos dela, eu resolvi mostrar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra dar uma ideia aí da nossa casa um pouco futurista e inteligente. É isso, né? É isso. Obrigada por assistirem até aqui, quem chegou até aqui, né? Foi bem... As luzes acabaram de ligar sozinhas aqui. Foi bem legal ter Matheus aqui. Ele ficou um pouco tímido no começo, não foi? Porque ele não estava muito acostumado. Mas, como eu falei, foram coisinhas que ele foi pensando e também montando ao longo do tempo, né? Não fez isso tudo de uma vez. E a partir das coisas que a gente foi sentindo que tinha necessidade, aí ele foi trabalhando e aí foi construindo aos pouquinhos, né? Então... tipo assim, nada disso eu cheguei da minha cabeça, assim, do dia pra noite e disse, eita, seria legal que essa luz ligasse sozinha. Mas, a partir do momento que a gente sentia necessidade, né? Como tu falasse, né? Sair à noite, aí, puxa, seria legal se essa luz estivesse ligada pra gente beber água, porque fica mais escuro, enfim. Então a gente foi, né, olhando o que fazia sentido pra gente e colocando aos poucos. A gente fez com muito carinho, como a Matheus falou, a gente queria ter mostrado mais coisas, só que, enfim, já deu pra ter uma boa ideia do que acontece aqui em casa. Se gostaram, não esqueçam de agradecer aqui por ele ter parado o tempo livre dele pra fazer isso pra gente. E, enfim, compartilhar algumas dicas. A gente se vê na próxima, né? Um beijo e Tchauzinho. tchau!